Paz do Senhor. Cumprimento todos que vão assistir esse vídeo com a graciosa paz do Senhor. Meus amados, meus irmãos, eu estou aqui para testemunhar algo que eu considero extremamente importante sobre a Igreja de Jesus. A força, o poder e a necessidade da unidade. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Alberto Luiz Matias, sou um dos pastores aqui na Nova Aliança, em Suzano. Eu sou o pastor Lorival, daqui da cidade de Suzano. A paz, queridos pastores. Eu sou o apóstolo Márcio, atualmente estou como presidente do Conselho de Pastores aqui de Suzano. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Felipe, sou membro de uma igreja aqui em Suzano. Olá, graça e paz. Sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Igreja Quadrangular em Suzano, São Paulo. Meu nome é Rodrigo, eu sou pastor na Igreja da Nova Aliança em Suzano, São Paulo. E estamos aqui para gravar esse pequeno vídeo, um documentário que estamos fazendo para poder apresentar aos pastores do sertão nordestino, principalmente, de algo que Deus realizou aqui em Suzano em função de orações e unidade. Nós queremos que aquilo que Deus fez aqui tem que ser testemunhado em outros lugares. Durante 7 anos, eu fui presidente do Conselho de Pastores da cidade de Suzano, São Paulo, e nós experimentamos aqui, de 2010, e ainda estamos experimentando, esse vídeo está sendo gravado em 2021, os efeitos de um movimento de unidade entre pastores, entre as igrejas na nossa cidade. Vou falar em poucas palavras um pouquinho do que vivemos em nossa cidade como resultado da oração, comunhão e unidade entre os pastores da nossa cidade. E aqui em Suzano, Deus me deu uma visão de oração. E esta visão de oração eu lutei por um tempo que eu estive aqui e não consegui alcançar o objetivo. Aí então eu fui embora para outros lugares, voltei outra vez para Suzano 17 anos depois e Deus falou: agora eu estou te entregando a cidade nas suas mãos e você deve levantar um batalhão de oração e você vai orar 24 horas pela cidade. Sempre desejei a unidade dos pastores, porém as resistências foram bem fortes entre os pastores. Eu fiquei tentando, orando, eu falava: Deus, mas como que eu vou colocar a oração de 24 horas? O nosso povo é pouco, eu só conseguia orar 70 horas por semana com o povo. E aí então Deus falou: não, o povo que você precisa, eu já te dei. E na verdade, eu não sabia onde o povo estava. Aí então conheci o Conselho de Pastores de Suzano, o Compaz, e nesse Conselho de Pastores eu fui realmente convidado para estar por algumas pessoas que a gente já tinha uma certa amizade, e nesse intervalo de conversa aí eu fui tendo uma resistência, eu não queria fazer parte, porque eu achava que era uma coisa ruim para mim, eu achava que não era legal. Aqui nós começamos esse trabalho de oração mais ou menos no ano de 2000 e começamos a procurar reunir os pastores aqui para nós orarmos. E nós fomos convidados a participar do Conselho de Pastores no ano de 2010. E nesse ano aí nós começamos a participar do Conselho de Pastores e começamos a orar, buscando em Deus um direcionamento. Orei muito a respeito e Deus me deu o privilégio de ir morar exatamente em frente à igreja em que o pastor Matias pastoreava. Um dia fui convidá-lo para participar de uma reunião com o Conselho de Pastores, o qual na época eu estava como presidente. Lembro-me que o pastor Matias me disse: você quer mesmo trabalhar pela unidade dos pastores de Suzano? E eu respondi: sim, eu quero, e muito. Então ele disse: assista esse DVD.
Really, one of the greatest hindrance to transformation is the apathy, the complacency, the lukewarmness of just being satisfied with the little that God is doing. Meu primeiro contato com a unidade das igrejas, ele aconteceu através do meu pastor presidente da igreja. Na época, ele se aproximou da unidade através de um DVD chamado Transformações, onde ele pôde ali contemplar ali cidades que foram verdadeiramente transformadas pelo poder da oração em unidade das igrejas. Através desse DVD Transformações, eu também pude ter contato com esses relatos dessas cidades ao redor do mundo que foram transformadas, e aquilo me impactou profundamente. E a partir daí eu comecei a me aproximar da unidade. Meu pastor se tornou o presidente do conselho de pastores da cidade. Eu entrei com ele na diretoria desse conselho e começou a nossa história junto à unidade das igrejas em Suzano. E ali um texto que quase todo mundo conhece, né? Que é a 2 Crônicas 7,14, que diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E nesse texto aí, nós começamos a entender a necessidade que a igreja precisaria fazer alguma coisa em relação à cidade. E isso teria que ser em unidade. Também tem um texto que fala ali em João 17, de 20 a 21, que Jesus Cristo, é a oração que Jesus Cristo faz pelas nossas vidas. E assim, eu sempre brinco, né, e pergunto assim, qual a oração que Jesus Cristo fez que não foi respondida? E é justamente essa oração, que ele orou para que todos nós fôssemos um, e isso não tem acontecido. E isso começou, você já deve ter ouvido aí, ou se não vai ouvir o pastor Matias, isso começou lá atrás, com o movimento de oração, um movimento de ajuntamento de pastores. Mas nessa década de 2010 a 2020 é que nós sentimos grandes efeitos. Mas Deus falou comigo, vai. E aí eu tive a oportunidade de ir e ver o que Deus ia começar a fazer. Aí uma coisa começou a acontecer. Aí surgiu o projeto de orar por Suzano 24 horas. Tá? E eu tive a oportunidade de, nestas 24 horas, ouvir Deus falar. Era isso que era para ser feito. Eu não consegui, mas agora, fazendo parte daquilo que Deus nos deu para fazer, eu estava encabeçado e completamente disposto a fazer, juntamente com o nosso povo, a oração que era necessária de 24 horas para abençoar a nossa cidade. Então nós hoje somos a resposta para essa oração. Então nós começamos a entender isso e começamos a buscar essa unidade. Começamos a visitar os pastores e ali nós começamos a conversar com ele, falávamos, explicávamos para eles da necessidade de estarmos juntos, de podermos trabalhar juntos, independente da denominação, independente das dificuldades que nós tínhamos um objetivo maior, que era a transformação da cidade. E isso dependeria totalmente da igreja. Transformação. Eu lembro que era um domingo, quando isso aconteceu. Fui para minha casa e rapidamente, naquele mesmo dia, eu assisti, fui impactado, levei para a igreja e na mesma noite eu passei no culto. Os irmãos foram também impactados. Após isso, o pastor Matias uniu-se a nós e nos ajudou muito a alcançar um nível incrível de unidade entre os pastores da nossa cidade. Através do Conselho de Pastores, adquirimos dezenas de DVDs Transformação e distribuímos entre os pastores da cidade. Isso foi o start para despertá-los, motivá-los e ativá-los a viver em unidade. Unidade não é uniformidade. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós precisamos estarmos juntos. Eu costumava falar para eles que a questão do povo de Israel, que o povo de Israel era formado de 12 tribos.
As tribos, na hora de uma batalha, não tinha essa ou aquela tribo que ia. Eram todas as tribos que se uniam como um povo para lutar. Então nós precisávamos fazer isso aqui em Suzano. Deixar de lado as nossas denominações, as placas da igreja e nos unirmos num objetivo maior, que era justamente levar a transformação da cidade de Suzano, porque era justamente o que Deus estava pedindo e querendo que nós fizéssemos. E assim nós começamos esse trabalho. E foi uma coisa tão especial. E aí começaram a vir os pastores, algo novo começou a acontecer, os pastores começaram a conversar e dar testemunho, a gente passou a ser uma família de verdade, pastores que já se conheciam, mas não se falavam. Aí nos tornamos verdadeiramente uma família. E esta família, ela começou a crescer de uma forma muito especial. A partir da experiência com a oração, com os pastores, isso começou a ser movido na cidade, encontros de oração, vigílias. Foi desconstruído a religiosidade que havia na minha vida, onde nós achávamos, e até mesmo o orgulho, que éramos uma denominação talvez melhor do que as outras, E com esse tempo de oração e essa intimidade que foi gerada por essa oração com as igrejas, isso foi quebrado, onde eu pude perceber em outros irmãos e outras igrejas valores que nós não tínhamos. E foi maravilhoso, isso foi me tornando alguém mais humilde e alguém que reconhecia que a unidade da igreja é que tem poder, não é só uma igreja, mas todas as igrejas com as suas qualidades unidas conseguirão trazer grande transformação na cidade. Conseguimos presenciar realmente transformações na nossa cidade. Várias já foram contadas aqui, e eu me lembro de ter vivido grandes coisas nessa década. Mas eu estou aqui para falar o que o Senhor disse para mim antes de eu entrar, antes de eu fazer parte desse grupo de pastores que queriam ver a transformação em Suzano. Ele havia ministrado no meu coração, no meu espírito, o que está em João 17, 21. É o texto que fala sobre unidade. É um dos que fala sobre unidade, mas especificamente esse. Que nós fôssemos um, com o Pai, com o Filho. E lendo adiante, nós vamos perceber que o sinal que mostra que Cristo foi enviado por Deus é a unidade. E ele me disse, olha, você não pode ficar fora disso. Se você não se unir aos seus irmãos, você estará desobedecendo o mandamento que eu dei. E isso é pecado. Você prefere ficar sozinho, isolado, nas suas convicções, desobediente, em pecado, ou prefere me obedecer e participar do que eu vou fazer através de vocês? Na manhã seguinte, eu procurei o presidente do conselho da época e disse, estou aqui para servir a minha cidade, para servir a igreja, para servir o meu Senhor. E como resultado, agregamos muitos pastores de várias denominações e conseguimos conviver juntos em oração, e as conquistas foram maravilhosas. Realizamos vários projetos e eventos juntos, Marcha da Unidade do Corpo de Cristo, vigílias, eventos nas datas comemorativas, Dia da Bíblia, Dia do Evangélico, aniversário da cidade e muitos outros. Na marcha, nós recebemos da mão do prefeito a chave da cidade. Os índices de violência diminuíram. Hoje temos um prefeito cristão e nossa cidade desfruta de um governo mais justo, trazendo assim grandes benefícios aos moradores de Suzano. Há um preço a ser pago pela realidade da unidade, mas vale a pena. Os resultados são extraordinários. E assim eu tive a oportunidade de fazer parte e dirigir por alguns anos
uma oração em praça pública todos os dias. E isso foi uma coisa muito importante para nós. Eu não posso contar os frutos desta oração, mas tinha dia que a gente estava ali com uma multidão de pessoas orando naquela praça e as pessoas buscando ao Senhor e sendo abençoados. Pastores de todas as denominações, sem placa de igreja, somente olhando para Cristo Jesus e cada um buscando em prol da cidade a mesma coisa, invocando o mesmo Deus, e isso foi extraordinário, porque o espírito da unidade entrou dentro da cidade e a cidade mudou, a ponto do prefeito da cidade nos receber no seu gabinete, e o prefeito nós perguntamos para ele, através do nosso presidente na época, que era o pastor Diosdete Júnior, quais eram os problemas que ele tinha mais urgente para ser resolvido. E ele então disse, olha, um dos problemas que mais tem atrapalhado a minha administração é esta marginal do Una, que era muito tempo que já estava para ser construída e ela não foi construída, mas de repente abriu-se os céus, Deus entrou com providência, nós oramos pelo prefeito ali no seu gabinete e sentamos os joelhos e começamos a orar, e Deus fez coisas tremendas. De repente o governador do estado telefona para ele, ele disse de férias saindo no meio de uma estrada, e aí ele parou o carro, atendeu o telefone e o governo disse, olha, esses problemas que você está enfrentando, nós vamos resolver este problema, tira este processo de lá do Banco de Brasília e pode deixar que nós vamos fazer por São Paulo. E aí o governo do estado liberou esta verba e a verba foi realmente feita e tudo aconteceu. E através do meu pastor, que era presidente do Conselho de Pastores, eu tive o privilégio de participar do mapeamento da nossa cidade. Como é que foi isso? Na época, o meu pastor me chamou e a gente montou com base nos cartões que o pastor Jonathan Santos fez lá no sertão para fazer um mapeamento das cidades menos evangelizadas. A gente montou um questionário onde nós íamos percorrer todos os bairros de Suzano. Suzano tem 219 bairros que nós dividimos em micro-regiões. E nós percorremos todas essas regiões para que a gente pudesse, então, levantar informações sobre como é a cidade, quais são os problemas, o que precisa, quais são os pedidos de oração. E junto com a polícia, a gente conseguiu pegar esses dados e compilá-los de maneira que a gente tinha arquivos para poder criar os cartões onde foram divididos durante 30 dias, e esses cartões foram produzidos para que toda a igreja de Suzano, através do Conselho de Pastores, foi distribuído, e dessa forma a gente conseguia alcançar toda a cidade. Então aqui em Suzano aconteceram muitas coisas nesse período de oração. Uma delas que foi muito marcante, que em 2010 tinha o Carnaval de Rua, e nós começamos a orar para que o Carnaval de Rua fosse exterminado aqui da nossa cidade. Nós estávamos orando há mais de um ano para que se encerrasse essa festa na cidade de Suzano. Era uma festa que trazia muitos problemas para a cidade, era uma central do Carnaval em toda a região, era ali em Suzano. E após ali um ano de oração, aproximadamente, orando a igreja em unidade, eu não me esqueço o dia eu vendo a notícia de manhã no jornal: foi cancelado o Carnaval em Suzano. E desde 2010 até agora não tem mais Carnaval de Rua, foi totalmente banido. Nunca mais houve a festa do Carnaval na cidade de Suzano. À medida que as igrejas começavam a orar especificamente por cada bairro, por cada situação, por cada problema, a gente começou a ver, a polícia começou a nos mostrar que estava diminuindo os índices, esses índices que estavam altos, eles começaram a diminuir. E a polícia foi e nos mostrou como isso começou, então a nossa oração começou a ter impacto na nossa cidade. Quero falar para vocês que
Para mim, o que isso impactou? Eu não conhecia direito a minha cidade. Eu não sabia, como é que era. E isso, o Senhor permitiu eu andar por lugares que eu não conhecia, por descobrir problemas que estavam bem perto de mim e eu não orava. Então, o Senhor me impactou muito com isso, né? Isso me impactou muito e eu sinto que o Senhor mudou meu coração e os meus olhos através desse mapeamento, porque eu tinha uma visão muito fechada, sabe? Eu não tinha uma visão de reino, de cidade, de orar pela minha cidade, mas esse mapeamento mostrou, esse mapeamento transformou a minha vida. E o interessante é que o rei Momo, daquela época, ele se converteu e ele recebia a chave da cidade quando ele começava o tempo dele de carnaval aqui. E foi justamente, ele entregou essa chave ao Conselho de Pastores. Foi algo muito interessante aí que aconteceu. Também nós fizemos muitas visitas ao prefeito para orar por ele e pedir também pelos problemas da cidade. E ele nos falava e nós orávamos nesse sentido. Fizemos também um jantar para a 4ª Companhia de Polícia também, aqui em Suzano, onde muitos ali se converteram, onde muitos que estavam desviados também se voltaram para o Senhor. Também nós tivemos um privilégio que Deus nos deu aqui de termos um prefeito evangélico também, que já está no seu 2º mandato também. E houve também aqui em Suzano a implantação de muitas UBS nos bairros, que não tinha atendimento de saúde nos bairros. Muitas obras que estavam paradas foram terminadas, com a Marginal do Uno, que ficou 19 anos parado e foi terminada nesse período também. Uma arena esportiva que nós tínhamos aqui num parque Max Pfeffer. O esqueleto de uma construção de um ginásio de esporte aqui em Suzano, a gente acompanhou isso. Quem morou aqui em Suzano, que esteve aqui muito tempo, lembra que era aquele esqueleto armado e muito dinheiro tinha sido já gasto para poder levantar aquele estádio ali, ou que seja, aquele ginásio, e eles não conseguiam fazer. Foi um outro problema também apresentado a Deus, e nós orando em unidade, toda a igreja de Jesus Cristo na cidade de Suzano, foi um milagre extraordinário acontecendo. Hoje nós temos um ginásio de esporte na cidade de Suzano, onde se faz muitos eventos evangélicos também, e é uma referência para o mundo inteiro, algo muito especial. Outra experiência marcante foi a unidade dos jovens das igrejas de Suzano. Nessa época nós começamos alguns movimentos onde nós juntávamos os jovens, todas as sextas-feiras à noite nós nos reuníamos nas igrejas da cidade, cada sexta-feira em uma igreja. Nós nos reuníamos ali à noite, entrávamos às vezes na madrugada em oração pelos jovens da cidade e pela cidade de Suzano. E em pouco tempo isso foi ganhando um volume de jovens participando, e havia um encontro na cidade de Suzano chamado Fluxo, na praça central da cidade, na praça ali da prefeitura da cidade, e ali se encontravam jovens que se drogavam, se prostituíam. Há 2 anos eles frequentavam aquela praça todas as quartas-feiras, e depois desse tempo de oração nós orávamos na praça, íamos lá na praça, orávamos, evangelizávamos naquela praça. E num decorrer de 2 meses que nós estávamos indo ali orando e semeando sobre aquela praça, esse movimento que estava há 2 anos ali prejudicando a cidade, acabou na cidade de Suzano. E após esse movimento de oração entre os jovens, onde nós também clamávamos pelos jovens das igrejas para que se desenvolvesse um movimento entre os jovens, após o decorrer ali de algum tempo, surgiu um movimento chamado Missão Jovem, onde mais e mais jovens foram aderindo a esse movimento, trazendo transformação à juventude da cidade de Suzano. Através das orações em unidade, ocorreram muitas mudanças na cidade. Nós estou citando apenas algumas aqui, como alguns exemplos. E hoje nós temos um grupo de pastores que ora pela cidade. Nós temos, a nossa cidade, ela tem mais ou menos 800 igrejas. Nós não conseguimos reunir todos eles, mas reunimos um grupo bem razoável, e esse grupo tem orado pela cidade. E nós temos o nosso grupo de pastores aqui, que são diversas denominações, e nós oramos pelas necessidades das igrejas, pelas necessidades da cidade. E nós vimos coisas
tremendas acontecendo aqui em Suzano. Nós vimos coisas que, com relação à própria pandemia, que nós oramos durante 21 dias, todo o grupo de oração, e muitas coisas aconteceram, muitas pessoas foram curadas e caiu o número de pessoas infectadas. Então foram coisas, Deus respondendo à oração. Então o que eu quero deixar nesse pequeno documentário aqui é, se nós nos unirmos em oração, em concordância, Deus responde. E o que Ele quer de nós como igreja é isso, que nós possamos assumir o nosso papel como igreja realmente, e fazer aquilo que está lá em Efésios 3:10, né? Agora, pela multiforme e sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados e potestades através da igreja. Então é a igreja que tem que fazer esse papel. E nós temos feito aqui em Suzano. E queremos agora transmitir isso para outros lugares, para outros pastores, para que isso aconteça também. Nós estamos na época do fim, Jesus Cristo está voltando realmente, então isso vai ser algo tremendo. Que nós unimos para que haja uma mudança radical na cidade e um avivamento. E as igrejas possam se unir para podermos orar. O propósito maior era orar. Nós não nos preocupamos tanto com eventos, mas nos preocupamos em oração. E estou passando aqui para contribuir aí com essa divulgação da unidade que está sendo feita pelo nosso querido pastor Matias, um homem que acredita e respira unidade. Acredito que vocês já ouviram vários testemunhos de pastores aqui da nossa cidade de Suzano, e eu queria acrescentar um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito através da unidade dos pastores. E eu queria enfatizar o período que nós ficamos orando aqui na praça central da cidade, durante meses, reunidos como igreja. Chegamos a ter mais de 100 pessoas reunidas em um só propósito, de várias denominações. E nós oramos, intercedemos pela nossa cidade e vemos muitas mudanças. Inclusive, até o local onde nós orávamos hoje se tornou uma base da Guarda Municipal. Então é bom ver Deus se movendo através da oração. E o que me vem à mente também é o período que nós unimos a igreja e entramos dentro de um ônibus e percorremos várias ruas, percorremos aqui as entradas da cidade e oramos em unidade, pedindo a bênção do Senhor e a mudança do estado da nossa cidade, o crescimento da igreja. E nós vimos muitas coisas mudando. Hoje a cidade de Suzano tem estado nos noticiários, graças a Deus, pelas mudanças que estão acontecendo. Muitas obras que estavam travadas na cidade foram liberadas, e hoje o nosso grande intuito é orar e interceder para ver as vidas se rendendo ao Senhor. E sabemos que para isso é exigido um nível de unidade. Além dessas orações na praça que durante meses nós promovemos, nós também fizemos por muitos meses uma vigília de oração em unidade, com várias igrejas participando. E o que me vem à memória é um fato que ocorreu aqui na nossa cidade, uma semana antes do massacre que teve aqui na escola, que eu acredito que muitos de vocês ficaram sabendo. Uma semana antes nós tivemos uma vigília, e nessa vigília o Senhor nos moveu a estarmos orando pelos jovens. Nós levantamos um grande clamor pelos jovens que estavam ali naquela vigília, e também levantamos um grande clamor pelos jovens da nossa cidade. E infelizmente, uma semana depois, nós tivemos esse massacre que levou aí alguns jovens da nossa cidade. Mas eu acredito que se a igreja não tivesse orado, a tragédia poderia ser muito maior. Eu acredito que a intercessão fez com que a tragédia não ganhasse a proporção que ela poderia ter tido. Então, querido pastor, querida pastora,
a unidade ela faz toda a diferença. Eu costumo dizer aqui na nossa igreja que existem orações que Deus responde no nosso quarto em secreto, mas existem orações que Deus responde quando 2 ou 3 estão reunidos. Ou seja, existem níveis de oração que ela precisa da unidade. E nós, durante muitos anos, temos vivido essa unidade, seja nas orações na praça, seja nos cafés, seja nas vigílias. Nós temos visto essa unidade, estamos aí promovendo essa unidade e encorajando você a também, na sua cidade, se unir ao conselho de pastor local e juntos podermos ver o reino de Deus se manifestando. Essa questão da unidade, ela é essencial. Me lembro que eu tive na cidade de Orleans, em Santa Catarina, contei as histórias que nós vivemos como conselho de pastor, e uma cidade vizinha, os jovens se movimentaram e começaram também um mover de oração na praça pela cidade local, e eles estão vivendo e vendo coisas tremendas acontecendo. Por isso, querido pastor, insisto que você também entre nesse mover de unidade, de oração, e deixe o Senhor inspirar o seu coração. Eu desejo que a mão poderosa do Senhor esteja sobre vocês e que vocês possam verdadeiramente viver essa unidade que traz o reino de Deus. Então a minha palavra para você é muito direta. Meu irmão, pastor, pastora, bispo, apóstolo, é que se nós tentarmos fazer as coisas em favor da cidade sozinhos, o nosso efeito será muito pequeno. Mas se nós nos unirmos, respeitando as diferenças, amando os irmãos pastores, amando os colegas de ministério, Deus virá e fará grandes coisas. Então o que eu recomendo a você é que você trabalhe em favor da unidade. Siga nesse caminho. Meu nome é Deusdedit Montes Almança Júnior. Eu sou pastor da Igreja da Nova Aliança, uma igreja local aqui em Suzano. Estamos plantando igrejas no sertão e na África. E até no nosso ministério, nós vimos o efeito de trabalharmos na unidade. Crescimento, prosperidade. E atribuímos grande parte disso ao fato de termos nos envolvido de forma humilde, de forma amorosa, com irmãos pastores que fazem parte da família e do corpo de Cristo. Que Deus abençoe você e que este vídeo que você está assistindo possa ajudar você a pensar diferente, a ultrapassar barreiras, dificuldades, visões teológicas, para andar em comunhão, em amor, em unidade. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham de Deus uma direção especial para que a obra de Deus seja consumada de igual modo em vossas vidas, nos vossos ministérios, em sua casa, em suas famílias e em seus familiares, no nome de Jesus. Paz e graça no nome de Jesus. E que o Senhor abençoe a sua vida, que você, se você ouvir isso e o Senhor colocar o desejo no coração de você fazer algo parecido, que o Senhor abençoe você, que o Senhor esteja com você em tudo que você fizer, em nome do Senhor Jesus. E que vocês possam a cada dia experimentar o melhor do Senhor. Deus abençoe e conte com as nossas orações pelo Rei e pelo Reino. Deus os abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz. Um abraço.